sobre a coleção de rendas do Museu Arthur Ramos. E é muito bonito ouvir a Márcia falar sobre o trabalho dela. A Márcia é do Rio de Janeiro e mora no Ceará, trabalhando na Universidade Federal do Ceará. E ela diz na dissertação dela, dissertação de mestrado, que ela também achava que a renda era algo... Bom, vamos ouvir a Márcia, né? E aí a gente conversa melhor, Tudo a bem. Márcia contando. Vai lá, Márcia. Bom, boa tarde. Eu que agradeço o convite, você é sempre muito generosa, muito simpática. E bom, assim, a renda, eu me surpreendi, e eu acho que todo mundo que eu falo, né, sobre a renda, se surpreende quando a gente descobre que a renda não, ela não nasceu aqui, que você faz renda, enfim, em vários lugares. Santa Catarina é um polo produtor de renda. Só que a gente esquece disso muitas vezes, né? E quando eu cheguei na casa da Alencar, eu encontrei, eu costumo dizer, amostras até da China. Né? A gente tem 6 amostras que são da China. Então, assim, mais, vamos dizer, universal que isso, talvez não exista, eu não sei. Uhum, E não só a renda, né? A xilogravura também me surpreendeu. Eu achava que tinha surgido aqui e não surgiu. uhum. Márcia, eu conheço um pouco do acervo de rendas do Museu Arthur Ramos, mas eu queria que você falasse a partir da coleção iniciada pela professora Luísa Ramos, que a gente começasse um Uhum. pouco você apresentando o acervo a partir da coleção inicial, né? A coleção que vai originar esse acervo de rendas do Museu Arthur Ramos. Bom, assim, a Luísa, pela minha pesquisa, ela começa a coleção ainda criança, ela recebe a amostra dos pais e tal, e ela, criança, vai colecionando. Depois, nos anos 40, ela já casada com Arthur Ramos, ela começa, então, a coletar, mas assim, com, vamos dizer que a paixão de jovem, de criança, unida ao interesse acadêmico, porque ele é um antropólogo. Então, ela começa, então, a reunir esse acervo, e eles montam, assim, vamos dizer, uma rede de informantes, né, de pessoas com quem eles se comunicam. Para essas pessoas, eles mandam os questionários, são mais ou menos umas 20 perguntas, está no livro deles, e eles pedem que retorne com uma amostra de mais ou menos uns 20 centímetros. E Uhum. uma coleção que começa, então, como hobby, né, um prazer pessoal, ela vai aí a mais de 2.000 itens. A gente tem por volta de 2.500 amostras de renda. A gente não tem Uhum. só as amostras, não. A gente tem 10, 11 piques ou papelões, que são aqueles desenhos, né, que vão dar forma à renda. A gente tem espinho, a gente tem biurros de madeira, de semente, a gente tem biurros de marfim, e tem 2 almofadas. Né, mas vamos dizer assim, o grosso mesmo da coleção, mais, vamos dizer, numeroso, né, são as rendas, são as amostras. E aí tem Uhum. amostras e algumas peças inteiras, mas amostras mesmo, essas que eles pediam de uns 20 centímetros, o que compõe mais. Lógico que eles também receberam alguns presentes, né? A gente tem os bios de marfim, que foram presentes de um amigo que era antiquário. Ele foi para o leilão na casa da Marquesa de Canela, né? Elisa Larena de Canela, o nome dela. E lá ele arrendou esses bios e deu de presente para a Luísa. As rendas chinesas, elas são frutos de uma aquele apreensão, né, de coisas, como não tem nota, né, coisas, enfim. E Uhum. aí também a pessoa que arrematou no leilão vai lá e dá para ela compra também as rendas francesas, ela comprou na França, rendas da Associação Belga de Rendeiras, enfim, tem essa multiplicidade, mas grande parte do acervo e da pesquisa é formada a partir da ação desses informantes. E é Uhum. bom dizer que a gente tem na Ô, casa não só a renda. Oi, diga. não, pode continuar. Ah, tá lento Hum. aqui, eu não tô conseguindo te ver, assim, não Eu, tá às parado. vezes, Agora voltou. Marta.
Deixa eu ver se... Eu vou falar o seguinte, a gente não tem Dá um só. pouquinho. Pronto, agora, acho que agora voltou. Ah, não, travou de novo. Travou na imagem. Oi? Oi, está ouvindo? Agora tô. Mas se você quer sair, tá. Você pode... Peraí, deixa eu... Uhum. Ok, agora? Eu não tô conseguindo te ouvir. Vou tirar o fone. Vamos, vamos sem fome. No seu... aquele... Pronto. Deu certo? Melhorou? Melhorou. Para mim tá ok. Para quem tá aí na escuta, Foi. Roberta, Marta Aurélia, Sérgio Gurgel, o pessoal que está escutando, Rebeca, Raquel, Aparizinho. Ixi, caiu. Pronto. Deu certo? Melhorou agora? Para mim tá ok. O Mário tá ok, Mário. Usar o 4G? A Graciele está falando, tá dando a solução de usar o 4G. Mas, Graciele, exatamente a sugestão que me usasse o Wi-Fi, porque o 4G pode ser bem... Pode travar também. Você quer sair e voltar, Márcia? Não sei, eu não sei como é que dá certo. Então, vamos continuar aqui. Ó. Mas ela tá travando. Graciele, eu fiz algumas com 4G também. Aqui eu vou pedir. Problemas, tive falhas. Eu vou pedir para abrir a porta aqui, que eu tô com a porta fechada. Vê se com a porta aberta vai, não sei. Mas vamos lá, vamos tentar continuar. Pronto. A Parisina tá... Ô, Márcia, você pode sair e voltar. Você tá no 4G, é isso? Não, eu tô no Você tá no Wi-Fi. Wi-Fi? Tô no Wi-Fi. Já tá no Wi-Fi aqui, não tem nada do 4G. Então, vamos tentar. Gente, a nossa conversa hoje é sobre o acervo de rendas do Museu Arthur Ramos, que está abrigado na Casa de José de Alencar. Ele pertence à Universidade Federal do Ceará, é um acervo público de rendas. E a Márcia, museóloga da Casa de José de Alencar, ela cuida desse e de outros acervos e tem uma pesquisa de mestrado sobre a coleção de rendas. Não, pois é, eu não sei se deu para ouvir o que eu falei, né? Além do material, além das rendas, a gente tem material de pesquisa.
que são os inquéritos, né, os questionários que eles mandavam, tem anotações, material de estudo. Inclusive, a Luísa era professora de música, e a gente tem também um acervo não muito numeroso, mas aulas dela de música, a gente tem aulas de francês, né, os estudos dela de francês, ela falava francês. Tem as correspondências deles falando do livro, eles mandam os cartões, são telegramas, né, trocados com esses, não só com os informantes, mas com os institutos de pesquisa, os museus, as universidades, e eles vão falando do lançamento do livro. Então, assim, é um material bem diversificado, além das fotografias, algumas estão na exposição, a gente reproduziu, está lá, eu coloquei, inclusive, na internet, né, mas está... e nem todas estão no livro, né? Eu costumo dizer que eles... Porque, assim, o título do livro é Renda de Bios e Sua Aculturação no Brasil, notas preliminares e roteiro de pesquisa. Então, assim, isso sugere que eles queriam, a intenção realmente era publicar muito mais coisas, e o material que a gente tem demonstra isso. A intenção era publicar muito mais, mas a morte repentina e precoce do Arthur Ramos, enfim, deixou a Luísa numa situação muito complicada para levar essas pesquisas adiante. Então, ela, a princípio, ela restringe a pesquisa ao Rio de Janeiro, que era onde ela morava, e a Alagoas, porque o Arthur Ramos era alagoano. E eu não sei dizer exatamente por quanto tempo ela permanece assim, mas o certo é que ela, em 1952, né, tem uma correspondência dela com o Banco do Nordeste, e ela fala que continuou, mas vamos dizer assim, dessa forma mais restrita. Márcia, a maioria de nós conhece o acervo de rendas do Museu Arthur Ramos a partir do trabalho de uma outra pesquisadora, da professora Valdelice Carneiro. O livro da professora Valdelice, que teve uma primeira edição em 1984 e uma segunda edição em 2013, é um livro que vai cuidar de tornar público o trabalho de organização e catalogação do material coletado pela Luísa Ramos, inicialmente, mas também de um bom material que a professora Valdelice Carneiro Girão foi coletando em andanças pelo interior do Ceará. Né? Então, é um livro que tem uma edição em 1984, a primeira edição pela UFC, mas, na verdade, é um livro que surge já no comecinho do Instituto de Antropologia, né, com a professora Valdelice já nos anos 50 e mais especialmente nos anos 60, trabalhando sobre esse acervo. E a professora Valdelice vai, então, ampliar essa coleção. Né? Ela traz exemplares não só de Renda de Bios, mas também de Labirinto, né, de alguns lugares do Ceará. A gente tem, inclusive, como na coleção da Luísa, de peças do século XIX, a professora Valdelice também vai recolher alguns materiais que são muito preciosos também. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco, que é bem bonita a história de como a professora Valdelice preparou os álbuns. Gente, quando a gente chega no Museu Arthur Ramos, na Casa José de Alencar, a maior parte das rendas que a Márcia falou para a gente, esses pedaços de renda que tem uma medida em torno de 20 centímetros, eles estão organizados em álbuns. E são álbuns feitos manualmente, artesanalmente, como as próprias rendas. Né? E na edição de 2013, é muito claro o agradecimento que a professora Valdelice Carneiro Girão faz à Lúcia Girão Prata, né? Que cuidou de montar esses álbuns. E a Márcia também conta essa história para a gente. A Valdelice, ela dizia que as rendas, quando elas chegaram em sacolas, assim, tudo enroladinhas, com papel pregado, enfim. E ela teve que limpar, organizar e tudo mais. Alguns papéis estavam apagados, né? Provavelmente já estavam guardados há muito tempo. E então ela começou a pensar numa forma de organizar que fosse a melhor possível. Então teve a ideia de comprar folhas de cartolina, e a Lúcia Girão pegou e mediu, cortou tudo direitinho, organizou, como está lá até hoje. A gente só tem um álbum que não é assim, que é um álbum da coleção Luísa Ramos,
Esse álbum, ele tem desenhos, né? Ele tem vários desenhos, e esses desenhos são cobertos pelas rendas. Eu acho que você chegou a ver esse álbum. Então, Sim, assim, sim. é de uma moça aqui do Ceará, Maria Amélia Pereira. Ela tinha Uhum, esse hobby, né, de comprar as rendas e ficar fazendo desenhos e tal. E quando ela faleceu em 1896, a família guardou e depois a Luísa acabou recebendo, eu não sei se alguém da família ou se outra pessoa que tinha, enfim. E a Valdelice, evidentemente, ela catalogou cada renda daquelas, né? E só que ela não mexeu, ele continua do mesmo jeito que estava quando ela recebeu. Ela apenas uhum, catalogou e colocou na capa do álbum. Só isso. Mas os outros são uhum. todos esses, são todos feitos, organizados pela Lucy Girão. Uhum. E o bonito, a gente olhando essas amostras de renda, esses álbuns, é que a gente pode fazer várias perguntas a esse acervo que foi reunido na casa de José de Alencar. Por exemplo, a professora Valdelice, mas eu acredito que já iniciado também pela professora Luísa Ramos e pelo Arthur Ramos, tem um trabalho intenso. Você fala das fichas, das investigações, Uhum. das perguntas, correspondência com as rendeiras, com esses lugares onde eram feitas as rendas, sobre os nomes dos pontos, né? A gente tem todo um passeio pela flora, pela fauna brasileiras, pela fauna e a flora de cada lugar, né? Tem esse diálogo com esse processo de transformação da natureza, não só no uso dos materiais, por exemplo, você logo na... Deixa eu ver que está travando um pouquinho lá. Voltou. Deixa eu... Você bilros de marfim, né? Os bilros de marfim, que são usadas no feitio das rendas de bilro, que tem a almofada, Uhum. tem o papel com desenho de renda que é aplicado sobre essa almofada, e a linha, o fio, né, junto aos bilros, que você vai fazer esse trançado, que você vai tecer esse desenho no vazio. E você citou esse conjunto de bilros de marfim, Uhum. mas a gente sabe que tem também BIOS, essas ferramentas feitas, por exemplo, de sucupira, Uhum. né? O coquinho de buriti, Isso. de coquinho catoré, quer dizer que é toda uma relação com a natureza. Eu estou falando isso, mas estou lembrando do Francisco de Almeida, Uhum. que é um artista fabuloso aqui do Ceará, um artista visual Uhum. do Crateús. E o Francisco Almeida, sempre que ele vai falar do trabalho dele, que é um trabalho fabuloso, ele cita o pai Ourives e a avó Rendeira. Uhum. E ele diz que lembra de com a avó, na mata, pegar espinho de mandacaru para secar, para servir de alfinete na hora de fazer a renda, né? Porque é isso que vai fixar o papel na almofada. Então, uma pequena amostra que a gente pegue dos materiais que estão no acervo do Museu Arthur Ramos, a gente já pode ter, por exemplo, uma dessas perguntas de como nós nos relacionamos com a natureza para transformar esses materiais e para ir tornando possíveis pequenas e grandes realizações que a gente venha a fazer. Então, a gente encontra esses no livro da professora Valdelice, sobretudo a edição de 2013, que é uma edição do Instituto do Ceará, e é uma edição que você encontra em biblioteca. Uhum. Bom, Deixa eu só dar uma. travou de novo, tá? Tá Ouviu? falhando. Ah, tá aqui. Meus dados móveis estão acionados. Se cair, os dados móveis entram. Peraí. Mas tá falhando. Tá bom. Então, a fotográfica dos bilros mostra essa diversidade de lugares, né, de relação com a natureza, com os materiais que se encontram no entorno, para ir transformando esses materiais em ferramentas para fazer a renda, no caso da renda de bilro, que é uma renda de almofada. E você também sempre mostra para os visitantes, pelo menos quando a gente visita, vai até a reserva técnica do museu, a almofada recheada com folhas de bananeira, né? Isso. E no ano passado eu encontrei almofadas assim,
agora em setembro de 2019, aqui na Barra do Mundaú, no litoral de Itapipoca, em casas de mulheres rendeiras do povo Tremembé. Então, assim, são saberes de larga tradição, alguns deles ainda em uso, né? Então, eu queria que você falasse. Vamos lá. Deixa um pouco da sua dissertação, mestrado. Você está ouvindo? Agora voltou. Fala e volta. Então, a partir dessa, eu comecei falando que a gente vai nas publicações da professora Valdelice, toda uma nomenclatura, né, sobre os pontos de renda, o tipo de transação feito, e que esses pontos trazem vários elementos para a gente. Aí eu citei fauna e flora, né, porque tem nome de bichos, mas também... Ixi, ai, meu Deus do céu. Mesmo. Tá travando. Tem nome... Vou abrir a porta aqui para ver se fica melhor. Vem para cá. Qualquer coisa a gente vai voltar. Vamos lá. Pronto. Agora voltou? Voltou. Jofre. Ai, meu Deus. Bom, agora foi uma conversa difícil. Difícil, porque tá muito lento. Eu não sei se aqui... Eu vinha falando dos nomes dos pontos, né, do uso dos materiais da natureza, do entorno, de transformação, trabalho de transformação sobre a natureza. E lembrando também que, por exemplo, tem uma renda muito comum, acho que um bico, que um ponto se chama sabão e gás, né? De condições de trabalho, das condições de vida, porque era um trabalho muito rápido de fazer. O Jofre está dizendo que está sem som. Ok? Eu estou ouvindo. Que era um trabalho muito rápido de fazer e dava para juntar o dinheiro de comprar o sabão e o gás de casa, né? Que aí revela também esse lugar da mulher no trabalho de sustentação do mundo, no lugar de sustentação do cotidiano. Então, eu queria que você voltasse um pouco à sua dissertação de mestrado e a esse Nordeste Imaginendas, que é o título que você do seu trabalho de pesquisa. Os nomes é o que você falou, né? Tem uns mais pitorescos também, né? Tem os nomes que têm relação com a vida delas, tem um que é amor partido, uma coisa assim. Tem a ver com a natureza, com o que as cerca, com o cotidiano mesmo. E os materiais eu acho bem assim interessante, porque elas vão fazer uma releitura, né? Você vê uma almofada europeia, não vai ter o mesmo tipo de tecido, mas a gente tem um outro tipo de tecido, muitas vezes até um tecido usado, né? Você tem a palha, não vai ter a espuma, mas tem a palha. Então, assim, é uma releitura. Os bios, eles são até uma coisa, além dessa releitura, dessa, como é que eu vou dizer... Talvez eu vou usar o termo sustentabilidade, mas não é o caso, porque não é isso que está no meio delas. Mas essa coisa do espinho vir no lugar do alfinete, a gente está num lugar que muitas são em frente à praia, né? Você tem uma grande umidade, alfinete não vai dar certo porque vai enferrujar rapidinho. O espinho não, ele tem uma durabilidade muito maior, ele é muito mais acessível, é barato, você vai lá, pega, pronto, seca, como você mesmo falou, e depois usa. E também os fios, né? Os fios, a Valdelice, ela fala que você tem essa época do fio industrial, é uma época que você tem muitos atravessadores. É o pessoal que tem loja e tal, e que aí vem aqui, dá o material, paga aquela ninharia, e esses fios são sempre industriais. Mas nós temos na coleção 7 amostras que são de fibra de bananeira. Né? Então, assim, que
o que demonstra que elas têm muito mais, tinham muito mais repertório, vamos dizer assim, em relação a essa questão também dos fios utilizados, né? E deixa eu ver o que mais que você perguntou. Porque como o som falhou, eu não talvez tenha perdido alguma coisa. Travou. Travou? Travou. Tá ouvindo? Agora que eu... Não, eu tô te ouvindo. Para mim não travou, não. Pronto. Tá. Então, eu queria que você retomasse, eu estava sugerindo que você retomasse esse Nordeste imaginado em rendas, né, que você desenha na sua dissertação de mestrado, a tua descoberta da coleção e como você vai olhar para ela depois, porque você vai trabalhar com esse acervo anos depois de concluir o seu mestrado também. Bom, o seguinte, o Nordeste imaginado em rendas eu tenho que olhar um negócio aqui. A gente tem essa fala, né, naturalizada de que a renda nasceu aqui, que de fato não foi, ela vem de fora. E é que eu tenho que ver. Tadeu, aguarda só um minutinho. Tadeu, por favor. Tadeu. Porque parou de novo. Vou lá? Então, você quer... Vou tentar. Tá. Ok. Melhorou? Meu pai. Oi? Melhorou? Melhora para você? Bom, vamos ver. Então, assim, o Nordeste, você perguntou sobre esse Nordeste imaginado em rendas. Então, assim, é o Isso. Nordeste da tradição, é o Nordeste do feito à mão, né? É o Nordeste que remete a relações, inclusive sociais, que não são relações da modernidade, é esse Nordeste que está em contraponto ao Sul, que é o Sul do desenvolvimento, da industrialização. Então, esse é o Nordeste imaginado em rendas. Assim, eu não sei se eu te respondi. Mas tem uma pessoa aqui dizendo que está sem recebendo bem essa transmissão? Tá ok, Jofre, então tá. Bom, agora, não sei, está no 4G, como a Graciele, né? Então vamos lá. Ô, Márcia, tem Oi. um ponto que a gente sempre conversa, que a gente se encontra e que a gente fala sobre o acervo de rendas, sobre o lugar do trabalho da mulher, né? O lugar tanto das mulheres rendeiras quanto das mulheres pesquisadoras. A gente comentando sempre que, por exemplo, você diz, eu queria voltar na Escola Nacional de Música, ver os acervos da Escola Nacional de Música para ver se eu levanto mais dados sobre a Luísa Ramos. Porque a Luísa, ela vai se apresentar sempre, ela vai ser quase sempre citada como colaboradora do marido, Arthur Ramos. Ela era uma datilógrafa, ela lia as fichas, ela organizava as fichas de pesquisa, né? Como se ela não fosse, ela própria, uma pesquisadora. Então, a gente tem um pouco, talvez, não sei se eu estou exagerando, mas um pouco de invisibilização do trabalho da mulher, ou diminuição desse trabalho. E é uma coisa que a gente encontra também no circuito de produção da renda. Eu sempre lembro que é muito raro a gente
falar ou uma comunidade de rendeiras, mas a gente sempre diz um povoado de pescadores, uma vila de pescadores. E a gente sabe, né, porque isso é um ditado muito repetido, onde tem rede, tem renda, onde tem pesca, né, tem renda. E esse trabalho da mulher, ele não entra no mesmo, ele não tem a mesma valoração. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e depois eu queria te dar uma sugestão de trabalho conjunto que talvez a gente pudesse fazer com uma terceira pesquisadora. Tá bom. Bom, é o seguinte, a Luísa, ela tem esse trabalho que, vamos dizer, é de bastidores, né? E é um trabalho, assim, de altíssima relevância, porque ela traduz, ela levanta bibliografia, ela compila dados. Eu tenho material na casa de Zé de Alencar, que foi até um bolsista de música, que eu não sei, eu sou analfabeta em música, né? Ele pegou, ela cifrou músicas populares, né? Músicas tradicionais, que ela cifra, né? Então, assim, esse é um trabalho fantástico. E quando eu tento saber alguma coisa sobre ela, eu não sei quando ela nasceu, eu não sei quando ela morreu, eu sei que ela era paulista e que ela foi morar no Rio de Janeiro. E aí que ela casou primeiro com Luciano Gallet, que era maestro, pesquisador e fundador da Escola Nacional de Música, e depois ela ficou viúva e casou com Arthur Ramos. Fora, e lógico, o que vem sobre ela vem nos livros do Arthur, né, que eles se conhecem, porque o Arthur estava escrevendo o livro dele, O Negro Brasileiro, então tinha uma parte de música, então ele vai pesquisar o acervo do Luciano Gallet. Se não me engano, foi o Mário de Andrade que apresenta os dois. Então, assim, ele vai e tal, e aí é a primeira referência que ele faz, foi o agradecimento por ela ter liberado o acervo do falecido marido. E depois, quando eles se casam, em 1936, ela vai mais comumente, né, rotineiramente, colaborando e muito com a pesquisa. Então, é essa fala dele, a dela. Eu li uma reportagem, que foi uma entrevista que ela deu, e a coluna, inclusive, era Sou a esposa de um escritor, né? As esposas dos escritores. Sinal de que não era só ela, né? Outras esposas também tinham esse papel de colaboradora. E quanto às rendas, ela já colecionava e tudo mais, e talvez tivesse interesse, então eles foram juntos, e aí ele né, divide a autoria com ela. Mas o trabalho certamente foi muito mais dela do que dele. É lógico que ele é quem orienta, né, as diretrizes e tudo mais, mas o trabalho mesmo de entrevista, de pesquisa, de conversa, né, ela tem uma conversa com a Regina Chablot, que foi a fundadora da Cooperativa Mista das Rendeiras e Labirinteiras, que é a primeira cooperativa só de trabalhadores do Brasil e a primeira só de mulheres na América Latina. Então, assim, elas têm esse contato, é tudo ela que faz. Mas no final, por exemplo, saber alguma coisa sobre ela hoje que a gente tem internet, eu esbarro ou no Luciano Gallet ou no Arthur Ramos. Nunca vem a Luísa. A Valdelice, inclusive, é uma pessoa que eu falo que tem um trabalho fantástico, não só na Casa de Zé de Alencar, no Instituto, mas eu acho que ela tem um trabalho fantástico para os museus no Ceará. Né? Ela foi do Instituto de Antropologia, ela foi do Instituto do Estado, se não me engano, ela também trabalhou no Museu do Ceará. Enfim, e esse trabalho técnico de catalogação, de documentação, ela foi, assim, fantástica. A Valdelice, eu consigo eu consigo ver a Valdelice, né? Se eu entrar no Google agora, vai dar uma Valdelice Carneiro Girão, vem ela mesma. Não vai vir o Raimundo Girão, nem o Tomás Chopin Sobrinho, vai vir Valdelice Carneiro Girão. Então, assim, é um outro momento, mas ainda... eu acho que dentro de tudo que ela fez, ainda falta um pouco mais para ter esse reconhecimento. Da mesma forma que eu falei da Regina Chablot também, né? Ela vai no mesmo barco que elas. Ela está ali sempre, é o Jean-Pierre Chablot, mas ela fundou a primeira cooperativa só de trabalhadores, né? E a primeira só de mulheres, chegou até 800 associadas. Então, assim, a gente não conhece, não é que as pessoas não falem, a gente simplesmente não conhece. Então, é um trabalho difícil, né, assim, de reunir informações e tudo mais, mas eu acho que é um trabalho necessário. Então, é por aí.
Eu não sei se eu respondi a tua E a pergunta. sugestão, sim, Ah, e a sugestão que eu ia ter para você, a Roberta Laína está aqui acompanhando a gente, ela diz, não é exagero não falar em visibilização do uhum, trabalho da UEL, né? Não é exagero. E a Roberta Laína é uma pesquisadora daqui do Ceará, uhum, ela fez tese de doutorado, está só esperando defender essa tese do doutoramento dela no Rio de Janeiro, e a Roberta vai trabalhar com a invisibilização da mulher no processo eleitoral, né? E no processo eleitoral mais recente. E uhum, aí a gente gosta também de, não só de dizer o trabalho que é feito para invisibilizar o trabalho da mulher, mas o que essa tentativa de invisibilização, ou esse desejo de invisibilização, diz sobre o medo que talvez a nossa sociedade construiu sobre o poder das mulheres, né? uhum, E trabalhando em Canoa Quebrada, que é uma outra produção, é uma produção de um outro tipo de renda, eles trabalham mais com a produção do labirinto, que é uma renda bordada, a gente sabe que o lugar se fez como um lugar de pescadores e de mulheres labirinteiras. O poeta Zé Melancia diz isso. A minha terra é uma terra de homens no mar e de mulheres no labirinto, né? Mas a gente sempre se referia à aldeia de pescadores. Eu voltei uhum, a andar em Canoa Quebrada a convite do Festival Nepomuceno, em uhum, 2017, e fui em busca das mulheres rendeiras, né? Porque dado o processo de ocupação da Canoa Quebrada e das transformações que a comunidade viveu, essas labirinteiras, essas rendeiras, elas não são mais tão visíveis na uhum, paisagem quanto eram até, por exemplo, os anos 70 ou mesmo nos anos 80, já com a forte presença de turistas, de visitantes, no que era um vilarejo. Hoje é uma cidade de 5 mil moradores. Mas é muito curioso, Márcia, isso que você fala da Luísa, por exemplo, hoje, a folheteria turística feita sobre Canoa Quebrada, mesmo a folheteria turística feita pela Associação de Bugueiros de Canoa Quebrada, eles repararam nisso também depois de uma fala que a gente fez sobre a presença e a importância do trabalho das labirinteiras na sustentação da vida do lugar, elas estão ausentes até da folheteria turística, né? uhum, Elas pouco a pouco vão sendo apagadas da paisagem. E nós temos a labirinteira, a rendeira mais nova que eu encontrei em atividade, ou seja, ainda fazendo renda todo dia, ela já tem em torno de 50 anos, ou seja, talvez tenha aí uma interrupção nessa passagem de saber. Talvez, né? Mas o uhum, que a gente conversou nas vezes em que nós trabalhamos lá em sessões públicas, né? Porque além daquela sessão que nós fizemos conversando sobre o acervo de rendas na biblioteca do Centro Cultural Banco do Nordeste, que já tem um ano, Virgínia entrou agora e eu acabei de lembrar, tem um ano já daquele encontro na biblioteca do Centro Cultural Banco do Nordeste, nós fizemos encontro também na Biblioteca Comunitária de Canoa Quebrada. E é muito curioso, porque quando os próprios filhos de Canoa, os homens de Canoa, novos e velhos também, escutavam a fala, eles se davam conta que eles eram filhos, netos uhum, de labirinteiras, né? Ainda. Opa, travou. uhum. Vou de novo. Tava indo bem. Tá ouvindo? E mais Tô. ainda, Márcia, eles se dão conta de como o trabalho das labirinteiras, porque eu conversando, fui elaborando isso junto, pensando com eles, né? Me perguntando se a pesca é sazonal, se a pesca dura uma determinada época do ano e tem a seca do mar, né? Porque o mar tem seca, o mar tem período que você vai e não traz nada. E o labirinto era feito ao longo do ano, o labirinto Uhum, não parava. Então a gente pode sim falar do trabalho feminino como um trabalho de sustentação do mundo e não como referido ao marido. Isso vale tanto para a Luísa, mulher do maestro Galê, quanto a Luísa, casada com o antropólogo Arthur Ramos, quanto as rendeiras, as labirinteiras, essas mulheres que fazem esses trabalhos ao longo do Ceará, né? Porque uhum, a gente sabe que a produção de renda é no interior e no sertão.
E o que eu queria propor para você, que eu fiz a pergunta da Luísa, a Roberta Laena, ela tem esse trabalho, né, sobre a invisibilização da mulher no processo no Ceará, na última eleição, desses anos mais recentes mesmo. E aí eu perguntei se não era bacana a gente fazer uma conversa com ela, para a gente pensar juntas sobre isso, né? Porque você é uma mulher pesquisadora, debruçada sobre um acervo que foi construído, sobretudo, por duas pesquisadoras mulheres. É um acervo construído materialmente, essa renda é produzida, sobretudo, por mulheres, né? E é muito curioso que a gente não vai encontrar os nomes das rendeiras, quase nunca a gente encontra o nome, Mas né? A não ser nas fichas, mas, por exemplo, quando você vai apresentar esse trabalho, eu digo, você não é só você, mas quando a gente tem a tá falhando. Falhou. Agora falhou de novo. eu acho que a gente Volta e trava, volta, trava, é assim. também já deve estar perto de chegar. Porque tem isso mesmo. Mas o que eu estava falando, Márcia, seguinte, por exemplo, quando você estava falando, eu estava falando da ausência dos nomes das rendeiras, né? De não se registrar os nomes. Mas quando você estava falando que, por exemplo, essa produção, a renda, o modo de aprender renda, que a gente pode ter recebido isso, por exemplo, dos portugueses, o Museu da Boneca de Pano está dizendo que a gente está sem som. Gente, quem está ouvindo bem aí? Tem alguém que pode dar retorno para a gente? Museu da Boneca de Pano, voltou, ok. Voltou. Então, você falando que mesmo que a gente pense na renda como um saber que veio pelo mar, né, com os invasores, que chegou com os invasores, tem um saber local, tem um modo local. E aí eu queria lembrar de um trabalho do professor Oswaldo Barroso, nos anos 70, em Canoa Quebrada, e um livro que o Roberto Galvão organizou sobre a produção de renda de labirinto. A Dodora Guimarães tem um texto bem bonito também sobre o labirinto, como essa produção artística, né, como uma produção artística, no mesmo livro. E o professor Oswaldo Barroso vai lembrar, lá nos anos 70, num caderno de cultura, publicado pela Secretaria da Cultura. Travou de novo. Ele vai lembrar que chegou de fora dialogar com os saberes locais, porque a gente tem que imaginar, ele escreve isso em 79. Alô, Márcia? Oi, tá travando de novo. Tá ouvindo, tá travando. Márcia? Eu acho que tá. Travou. Agora deu, Márcia? Agora tá ouvindo? Oi. Pronto. Então, ele lembrar que esse saber vai dialogar, por exemplo, com o saber dos povos originários. Já fiavam e já teciam, né? Ele... Márcia. Travaram. Bom. Márcia, eu acho que tá travando. Márcia, vamos fazer o seguinte, vamos ficar com essas notas aqui, que a gente... Nosso interesse maior era de gravar, de registrar, porque a gente não gravou a década do Centro Cultural do Banco do Nordeste. Vamos guardar essa sugestão, a professora Roberta Laena, acho que ela estava aqui escutando a gente, não sei se ainda está por aí, convidá-la para conversar sobre essa invisibilização da mulher na cena pública, né, que ela estuda no processo eleitoral, e a gente voltaria a fazer outras rodadas de conversa, porque a gente sabe que o acervo
da Casa de José de Alencar, muito precioso. A Roberta Laena entrou de novo. Aí, Márcia. Aqui. Apareceu. Mas a proposta está aceita. É meu. Foi? Tá me ouvindo? E aí? Está ouvindo, sim. Márcia. Oi. Tá travando Já direto. vi que a Valéria entrou. A Roberta, desculpa. Oi. A Roberta Thaís, eu queria que ela confirmasse se ela topa. O Horácio Marques é um super... Eu sempre gosto de reconhecer o trabalho das bastidores. O Horácio Marques tem mapas e mapas do Ceará incorporados, esse Ceará artesão, o Ceará dos múltiplos saberes. Ele trabalha na Central de Artesanato Luísa Távora. Ele está aqui acompanhando a gente. A gente fica, então, com essa sugestão da professora Roberta Laena. Pronto! Sim, aceito. O prazer vai Então, ser todo meu. uma rodada bem boa. Pronto. Vamos... encerrando, então, se você quer dizer alguma coisa mais para a gente concluindo. A gente está com esse tempo já mais cortado. Bom, o Horácio tem uns bens que são preciosíssimos. Ele me doou, me presenteou com uma toalha de labirinto que tem mais de 100 anos. Né? Que beleza. E é um pequeno acervo que eu digo assim, porque para comparar com a peça do Horácio, a gente vai ter que ralar um pouquinho, porque essa é uma peça que está no plano particular, né? E eu sempre digo para o Horácio que eu gostaria de encontrar uma labirinteira restauradora, porque elas existiam, né? Eu encontrei em Canoa Prada uma rendeira, Caluça, e ela disse que a mãe dela era uma grande restauradora de labirinto. Então, assim, são múltiplos saberes, né? Como você falou. Então, se você quiser ir encerrando, Márcia, porque eu acho que a gente já está chegando no final, é rapidinho aqui. E aí a gente marca uma nova conversa e arroçar isso junto com a gente. Travou de novo. Posso? Márcia, pode. Oi. Bom, é o seguinte, eu queria agradecer, né? Ruim que a internet realmente não está colaborando muito, mas eu queria agradecer, dizer que é um prazer e falar sobre o acervo da casa é sempre muito bom. Eu gosto muito, eu gosto do meu trabalho, eu gosto, enfim, de trabalhar com todas as coleções. A coleção de rendas, ela foi escolhida para pesquisa, mas é lógico que com todas a gente, né, é o meu trabalho do dia a dia, então não tem para onde fugir. Então, assim, eu agradeço inclusive o convite e eu estou à disposição. Tá. E agradeço também o pessoal que assistiu. Isso. Agradecer quem passou por aqui, quem comentou. A Márcia publica no perfil da Casa de José de Alencar materiais a partir do acervo do museu. Eu posso publicar
também alguns dos livros que foram citados, referências, para ir compartilhando essas referências. A biblioteca do Museu de Arte da UFC, eu estou vendo aqui a Graciele, que é a diretora do Museu de Arte da UFC. A biblioteca tem a primeira edição do livro da professora Valdeli, né? Tão logo reabram as nossas instituições no tempo devido e segundo as devidas, para o tempo que está vivendo, é um lugar onde se pode ir estudar sobre esses acervos da cidade. Então, quero agradecer aqui a conversa com a Márcia e lembrar que o Cidade Portal é uma série de ações em pequenos formatos de pesquisa e partilha sobre acervos materiais e acervos imateriais das cidades, não só de Fortaleza. A gente também tem um trabalho a partir de Canoa Quebrada, sobre as rendeiras de Canoa Quebrada. A gente tem um trabalho a partir da festa do Senhor do Bonfim Icó, né? A gente tem um trabalho sobre a obra pública do escultor Sérvulo Esmeralda em Fortaleza. Então, é um modo que a gente tem de olhar a cidade, de passear na cidade e de compartilhar as nossas andanças e os nossos olhares sobre o lugar onde a gente vive. E a gente brinca, portátil, que a gente diz que mora na cidade, mas o lugar vive na gente. Eu acho bem bom pensar em um lugar que tem um acervo de rendas tão precioso, guardado no Museu Arthur Ramos, e com uma museóloga que nos recebe super bem. Atenção, Obrigada. pesquisadores, é super acolhedora, né, no trabalho de pesquisa e de recepção dos visitantes, de recepção e atendimento dos pesquisadores, como Horácio Marques faz na Central de Artesanato Luiza Távora. Então, a gente quer agradecer a presença de todo mundo, a participação, e tão logo a gente tem uma nova data, a gente anuncia por aqui. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, Márcia. Obrigada, você. Casa de... Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau.